Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Hoje veremos uma dica sobre funções em C++ que às vezes parecem óbvias, mas só depois que a gente mostra. É comum que você precise alterar uma função incluindo um parâmetro, porém a função já é utilizada por outros pontos no código ou no projeto, por exemplo. Vamos criar uma função aqui, ó. Ela vai retornar uma string, set_irf, string nome, float valor. Vamos verificar se o valor for menor ou igual a 100, a 1000, né? Um número bom. Eu dou um return false. Eu coloquei o retorno como string para não ficar aquele negócio de 0 e 1 do booleano, para você entender exatamente o que está retornando, tá? Para visualmente ficar mais fácil. Mas poderia ser um booleano aqui. Com certeza será um booleano no código do dia a dia. Esqueci de botar aspas aqui. Assim ele vai retornar true ou false, mas vai retornar como uma string para você saber exatamente o que está fazendo. E vamos dar um cout aqui, chamando a função set_irf. Ela vai passar eu e vai passar 1000. Vamos executar uma vez. Pode ver que ela retornou um false aqui. Significa que o valor tem que ser maior do que 1000, não menor ou igual. Tudo bem? Aqui uma suposta função, né, que verifica se a pessoa paga ou não imposto de renda a partir de R$ 1000. Bem, muito simples. Agora você quer que, independente do valor, a pessoa tenha idade superior a 18 anos para ser válido. Como há outros códigos que executam essa função, não é viável ir a todas elas e incluir a idade, porque esta regra começou agora, para os novos cadastros. Os anteriores não importam. Eles já estão inclusos, então não tem problema. E o código antigo também não vai ser alterado por causa disso. O que faremos aqui então? Vamos colocar um terceiro parâmetro, int, idade igual a 18. E vamos botar um ifzinho aqui. If idade é menor que 18, return false. Vamos executar sem mexer aqui na chamada, só vamos executar. Ele retornou false por causa do valor. Mas se eu vier aqui e colocar 1001 e executar, ele retornou verdadeiro porque é maior do que 1000. Porém, o 18 já está incluso aqui. Além da checagem da idade dentro do código, definimos um parâmetro que já tem um valor padrão, caso ele não seja informado. Você pode verificar na função aqui, ó, que não há um terceiro parâmetro. Nós não informamos a idade. Mas a função entende que se o parâmetro idade não for informado, ele assume o valor padrão, que no caso aqui é 18. Isso é útil para incluir novos parâmetros que não influenciam rotinas já existentes. Essa sintaxe só funciona para os últimos parâmetros. Não há como colocar um valor padrão no primeiro parâmetro e os outros não tiverem. Por exemplo, algo assim, ó. Se a gente for tentar compilar, ele já dá um erro aqui embaixo, dizendo que o argumento não pode ser utilizado. Você tem que colocar nos últimos e a partir deles você incluindo outros. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, idade, sexo igual a M, ele permite, porque eu já tenho um anterior e ele é um dos últimos a serem utilizados. Vou compilar de novo, só para garantir que está ok. Muito bem. Eu podia botar assim, né? Que eu comentei, mas não escrevi, né? Char sexo igual a M. Se eu compilar, ele não vai reclamar, porque são os últimos parâmetros que tem que ter o valor padrão, não parâmetros no meio, né? Só como exemplo, vamos incluir mais um parâmetro aqui útil para ilustrar. String nome mãe. Começou com espaço. Se eu executar, também vai funcionar sem problemas. Porque apesar de ter só dois parâmetros aqui, a função ter 4, os dois últimos são valores padrão, caso não sejam informados. Beleza? Entendido até aqui? E se eu precisar de uma outra função que é polimórfica sem o nome da mãe? Vamos ver. Eu vou copiar aqui. Eu vou fazer com que a função não faça nada. Aliás, eu vou mudar aqui para você ver qual que está chamando, tá?
return true primeira função. Eu vou apagar esses parâmetros aqui que você já entendeu como funciona. Vamos criar uma segunda função. Ela vai ser polimórfica, só que ela vai ter a idade. Aqui vai ser segunda função. E aqui ela vai ter idade, mas ela não vai ter valor padrão. Teoricamente, seria obrigatório informar a idade. Vamos deixar a função só com 2 parâmetros aqui. E agora a pergunta, qual função você acha que vai executar? A primeira ou a segunda? A primeira tem 4 parâmetros, mas tem 2 valores padrão. A segunda tem 3 parâmetros, mas nenhum valor é padrão, todos são obrigatórios. Eu não estou passando nada aqui. Qual que você acha que vai executar? Vamos executar agora. Executou a primeira. Agora, por que ele executou a primeira e não a segunda? Porque a segunda função, ela exige um parâmetro. Você tem que informar. Mas a primeira assume a idade e o nome da mãe como já definidos na função, porque já tem um valor associado. É complicado isso de entender, hein? Então, de novo, por que chamou a primeira e não chamou a segunda? Porque a segunda função, obrigatoriamente, tem que ter 3 parâmetros. A primeira função, ela só tem obrigatoriedade das 2 primeiras. As 2 segundas não são obrigatórias, ele assume como padrão. Então, de novo aqui, o que acontece? A segunda função exige 3 parâmetros obrigatórios. A primeira função exige só 2 parâmetros obrigatórios e 2 opcionais. Quando ele foi executar aqui, ele falou, bom, a segunda função não pode ser porque ela está obrigatória. Então tem que ser a primeira, porque ela é opcional, o terceiro parâmetro e o quarto. Isso é complicado no início, mas você tem que fazer testes para ver o que está acontecendo. Agora vamos chamar a idade e adivinhar qual função vai ser executada. Vou colocar 18 aqui. Agora complicou um pouco mais. Eu tenho 3 parâmetros aqui, só que eu tenho uma função com 3 e uma função com 4, na qual o quarto parâmetro não é obrigatório. Qual ele chamaria aqui? Executar. Talvez você não esteja vendo aqui, mas ele disse que ocorreu um erro aqui, que a chamada está ambígua. Porque o compilador não sabe quem ele tem que chamar. A segunda função tem 3 parâmetros obrigatórios, aqui está respeitado, 3 parâmetros obrigatórios. Só que a primeira função, além dos 3 obrigatórios, ela tem um que é opcional, que você pode ou não informar. O compilador aqui ele ficou na dúvida, falou, pô, se esse cara aqui ele pode ter 4 parâmetros e não é obrigatório informar, será que eu estou chamando a primeira função ou a segunda que é obrigatório os 3? Será que o cara não quis dizer aqui que teria um quarto parâmetro padrão ao invés de só 3? Então o compilador ficou na dúvida aqui. Ele falou chamada ambígua. Por quê? Ele não sabe o que fazer. Para qualquer uma dessas funções aqui, esses parâmetros funcionariam. Então ele fala assim, pô, você precisa decidir qual que você quer. Então essa situação aqui deixou o compilador confuso. Ele não sabe qual das duas chamar, porque qualquer uma das duas satisfaz a condição aqui. Provavelmente o compilador deve estar perguntando, você está querendo chamar uma função com 3 parâmetros ou chamar a função com 4 parâmetros e não informar todos? Logo, atenção ao utilizar valores padrão. Faça testes para verificar se não está havendo erros de chamada, ou seja, chamada a função errada no caso do polimorfismo. Vamos tirar aqui mais uns valores, ó. Para não ficar muito grande, eu vou diminuir os valores, tá? 1000. Vamos tirar aqui. E esse cara aqui deixar só o nome. A mesma coisa, só menorzinho para facilitar o entendimento. E aqui eu vou chamar só Wagner. Vamos executar? Executando aqui a mesma situação. A função está ambígua. Por quê? Ele não sabe qual dela chamar. A função 1 tem um nome. A função 2 também. Só que a função 2 não exige um segundo parâmetro. E aqui eu posso não informar. É a mesma situação anterior. Não importa com quantos parâmetros foi utilizado. Ele também não sabe o que fazer. E se eu fizer assim, ó? Float valor. Um tem o valor padrão e o outro não tem. Vamos colocar aqui. Qual você acha que ele vai chamar aqui? Vamos executar. Aqui é o mesmo problema. O compilador não sabe qual deles chamar. Um tem o valor padrão e o outro não tem.
qual que tem que ser chamado. Só porque tem uma inicialização aqui não significa que essas funções são diferentes, elas são iguais. Se eu tirar aqui o 1000, o que vai acontecer? O mesmo problema anterior, aquele problema de redefinição. Ele não sabe qual chamar por causa do parâmetro, que a gente já viu anteriormente, certo? Eu entendo que isso pode parecer confuso e às vezes você acha que entendeu uma regra e na verdade não funciona da forma que você pensou. Não precisa ficar decorando as regras. Com o tempo você vai entendê-las mais facilmente. O que você pode fazer agora é testar se o que você fez funciona da maneira que você pensou. Pequenos testes vão mostrar se a sua ideia está ou não correta. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.